que estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula. Meu nome é Ângela e hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das temáticas sobre as quais nós já conversamos em aulas anteriores. Nós já fizemos isso em um momento, então eu dividi em duas partes. O que nós aprendemos juntos, parte 1, e o que nós aprendemos juntos em parte 2, porque nós vimos sobre diversos assuntos. Então hoje é só uma retomada para a gente relembrar um pouquinho sobre os temas conversados e também um pouquinho dos conteúdos em inglês abordados. Vamos lá então? Então por isso eu estou falando, porque eu vou falar de uma maneira muito superficial. Caso você não tenha assistido a aula, tenha dúvidas, ou mesmo que tenha assistido aquilo que a gente sempre fala nas nossas videoaulas, pesquise mais. Quanto mais conhecimento nós temos sobre algum assunto, melhor nós podemos nos comunicar em relação a ele, nós podemos expor nossas opiniões, nós podemos compreender, interpretar uma notícia, alguma coisa que nós vivenciamos, enfim, é importante a gente ter o conhecimento. Então, um dos assuntos que nós abordamos durante esse ano foi a questão de rotina. E o que é rotina? Rotina é uma sequência de costumes habituais, de ações que uma pessoa realiza para organizar a sua vida. Ou seja, é um modo como algo se realiza, sempre da mesma forma. Então, quando a gente fala, a gente tem uma rotina, por exemplo, qual é a sua rotina de manhã? Eu acordo às 6 da manhã, eu tomo café da manhã às 6h30, eu tomo banho às 6h45, eu saio de casa 10 para 7. Isso é rotina, você tem um hábito, você vai para a escola ou você trabalha, enfim. São aquelas ações que a gente faz, que a gente repete, que acontece com uma certa frequência. Não que tenha que ser todos os dias. Por exemplo, eu tenho uma rotina semanal. Toda quinta-feira à noite eu faço pilates. Um exemplo. Isso é uma rotina também. Então a gente tem ações associadas à rotina em diversos aspectos, como vocês podem ver. Pode ser em relação a um hábito de trabalho, a um estudo, à alimentação, alguma questão relacionada à saúde, ao lazer, ao descanso e com frequências, como eu disse, diferenciadas. De repente, eu viajo uma vez por ano. Isso não é uma rotina, de certa forma, frequente, mas faz parte da sua rotina. Associando um pouquinho com esse tema de rotina, a gente também falou sobre a questão das atividades de lazer. E muitas vezes a gente não pensa sobre as atividades de lazer, como é importante nós termos esse momento, de certa forma, de um divertimento, de esquecer os problemas. É uma atividade geralmente agradável, que faz, como a gente pode ver nessa imagem, esse moço que está relaxando, está deitado, está de certa forma parecendo estar despreocupado. Então, lazer é uma atividade agradável, praticada no momento de descanso ou de entretenimento. Muitas vezes nós negligenciamos, não pensamos, não pesquisamos, não nos preparamos para as atividades de lazer, mas elas são muito importantes para a gente descansar um pouquinho a nossa mente, o nosso corpo, dar uma espairecida, enfim, é uma questão de saúde nós termos momentos de lazer. Eu trago para vocês uma atividade, como eu disse, a gente está fazendo uma revisão em relação a alguns hábitos de rotina que a gente pode ter, aqui não tem uma resposta correta, que nós vimos em inglês. Então eu vou dar uma retomada com vocês. A gente tem aqui essas ações. A primeira a gente tem ali, using the internet. Using the internet. Tenho certeza que a maioria de vocês consegue entender, mas eu vou traduzir uma vez que a gente não está explicando nessa aula. Então, usar a internet. Embaixo a gente tem reading, o hábito de ler. Watching TV, assistir TV. Playing sports, que é a questão de você jogar. Algum esporte, jogar futebol, jogar vôlei, jogar handball, jogar basquete, entre outros. Being outdoors, é você estar ao ar livre. Aquela pessoa que gosta de repente de ler numa praça, ir a um parque, enfim, estar ao ar livre. Dancing, dançar. Listening to music, escutar música. E a última, hanging out with friends. Quer dizer, você estar com seus amigos, você sair com seus amigos. Como eu disse, não tem uma resposta correta. A intenção desse exercício é você refletir em relação a essas 8 ações. Qual seria a sua favorita? Numere de 1 a 8 de acordo com a ordem de preferência. Aquela que você mais gostaria como atividade de lazer, coloque número 1. E assim vai indo. Qual que é a segunda que você mais gosta, a terceira que você mais gosta, até a 8ª. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso.
temática sobre a qual conversamos diz respeito à questão de objetos e partes de casa. E nós vimos algumas curiosidades em relação aos lares, às casas aqui no Brasil, em outras localidades e também objetos. Um exemplo, só para lembrar que a gente falou na outra aula, a questão de ter ralo, por exemplo, numa cozinha, alguma coisa, isso é uma coisa de Brasil. Ter ralo numa garagem, ter ralo em um banheiro, isso é uma coisa de Brasil. Da mesma maneira que às vezes, aqui em Curitiba é uma cidade que faz muito frio no inverno. A gente não tem, a maior parte das casas não tem calefação, não tem ar-condicionado, não tem aquecedor. Às vezes as pessoas que têm mais condições conseguem comprar aquecedor, mas enfim, ter a calefação como existe em outros países é uma coisa muito rara, muito incomum. Então são, de certa forma, curiosidades sobre diversas casas, diversas moradias ao redor do mundo. A gente falou também sobre algumas personalidades de destaque, seja em relação à ciência, seja em relação à política, seja em relação aos esportes. E a gente viu também diversos exercícios em relação a essas personalidades. Eu vou relembrar aqui um desses com vocês. Então vamos falar um pouquinho de inglês. It's English time. Are you ready? Uma das questões que nós falamos era em relação a is, was. Quando alguma coisa está acontecendo agora, está no momento is. Uma coisa que não existe mais, estava no passado, era no passado, was. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu algumas personalidades que ainda vivem. Então a gente usaria is do presente. Aquelas que já se foram, utilizaríamos was. Então, associando com a questão de personalidades, nós falamos também em relação a jobs, profissões. Vamos ver algumas das personalidades sobre as quais nós já mostramos. A primeira delas, Albert Einstein. Albert Einstein. Physicist, que é físico, né? Então, Albert Einstein was a physicist. Albert Einstein was a physicist. Outra personalidade sobre a qual nós falamos, Rosa Parks, seamstress, essa palavra é diferente, quer dizer costureira. Então nós falamos que Rosa Parks was a seamstress. Rosa Parks was a seamstress. Para quem não lembra, Rosa Parks ela tem a ver com a questão do boicote aos ônibus em Montgomery, que é uma região dos Estados Unidos, numa época bem importante de segregação racial. Então ela foi muito importante, junto com Martin Luther King e diversos outros líderes, no movimento contra a segregação racial. A gente falou também um pouquinho sobre Frida Kahlo. Lembra quem é ela? Qual que é a profissão dela? Painter. Frida Kahlo was a painter. Frida Kahlo was a painter. Outra personalidade sobre a qual falamos foi o brasileiro, Paulo Freire. Paulo Freire, educator. Paulo Freire was an educator. Paulo Freire was an educator. Um dos educadores mais importantes em todo o mundo, referência em muitas universidades, em muitas pesquisas e dá nome a muitos salões, bibliotecas, halls de universidade no mundo todo devido à sua importância. Outra personalidade sobre a qual conversamos, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Da mesma maneira que a gente já falou anteriormente, ele também era um físico. Então, Stephen Hawking was a physicist. Stephen Hawking was a physicist. Outra personalidade sobre a qual falamos, Malala, ok? Malala is an activist. Malala is an activist. Por que isso? Porque ela ainda vive, né? Um dos símbolos, uma das mulheres símbolo do mundo que lutam pela questão do direito à educação. Ainda mais ela que tem uma história de vida tão triste, tão bonita de superação, uma vez que ela sofreu um atentado, pelo simples fato de estar indo para uma escola. Entendeu? Então é isso, a gente tem que pensar o que acontece no mundo e por que a gente tem muitas vezes tanta injustiça. Continuando, a gente falou um pouquinho sobre profissões, algumas profissões que a gente tem hoje em dia, some other jobs. For example, o que a gente tem aqui? Teacher. Teacher. Se a gente fizesse a pergunta, qual que é a profissão dele? What's his job? What's his job? He is a teacher. What's his job? He is a teacher. Vamos para outra? Aqui a gente tem a secretary. A secretary. What's her job? What's her job? She's a secretary. She's a secretary. Mais uma. Aqui a gente tem
driver, mais especificamente, pelo que a imagem mostra, a bus driver. Então, what's her job? What's her job? She is a bus driver. She is a bus driver. Mais uma? Vamos lá, aqui a gente tem uma profissão relativamente recente. Gamer. Gamer. What's his job? He is a gamer. What's his job? He is a gamer. Vamos para mais uma atividade? Como a gente falou sobre diversas personalidades, associando-os, falando um pouquinho sobre a profissão deles, eu tenho aqui uma cruzadinha e eu vou dar um tempinho para vocês tentarem lembrar sobre essas personalidades, quais eram as profissões deles. Vamos lá. Vamos lá, então vamos começar falando um pouquinho sobre Paulo Freire. Eu espero que vocês lembrem de algumas curiosidades, algumas histórias, alguns aspectos que a gente trouxe sobre essas personalidades. Então aqui que era para colocar a profissão principal, assim, a gente sabe que muitos deles tinham mais de uma ocupação ou se destacaram em diversos aspectos. Vamos pensar sobre a principal deles. Primeiro a gente tinha Paulo Freire. Paulo Freire was an educator. Paulo Freire was an educator. Depois a gente tem Frida Kahlo. Frida Kahlo was a painter. Frida Kahlo was a painter. A gente tinha uma personalidade que foi bem importante na África para a questão do país dela, no sentido de tentar acabar um pouquinho com a desigualdade e com a fome. Ela ainda vive. Então, que é a senhora Ellen Johnson Sirleaf. She is a politician, a politician. Número 5, a gente tem a profissão de duas personalidades, tanto Albert Einstein quanto Stephen Hawking, duas sumidades, eram físicos. Então a gente pode falar Albert Einstein was a physicist ou Stephen Hawking was a physicist. E sobrou uma na vertical que diz respeito a Malala. Malala is an activist. Malala is an activist. Espero que vocês tenham conseguido lembrar um pouquinho das histórias a respeito dessas personalidades e outras sobre as quais conversamos. Outro assunto abordado nas nossas videoaulas foi a questão de matérias e horários escolares. A gente trouxe diversas curiosidades sobre escolas aqui de Curitiba, do Brasil e de outras localidades ao redor do mundo. E pegando um pouquinho de vocabulário também associado à questão de cotidiano escolar. Por exemplo, a gente tem alguns conteúdos, algumas disciplinas que são conhecidas no mundo todo. Como que elas ficariam em inglês? Então, quero que mentalmente vocês se repitam comigo. English, English, History, History, Geography, Geography, Mathematics, Mathematics, Physical Education, Physical Education, Science, Science. Até aqui tudo bem? Eu posso falar para vocês que algumas são abreviadas, por exemplo, Physical Education, a maior parte dos nativos do idioma inglês falariam oh, I have a PE class, PE, abreviação de Physical Education. Ao invés de falar Mathematics, muitas pessoas falariam Math, Math class, aula de matemática. Vamos fazer uma atividade? Eu só quero que vocês pensem. What's your favorite subject at school? Qual é a tua matéria favorita na escola? What's your favorite subject at school? Como é que você responderia isso? My favorite subject at school is... E a gente tem as diversas opções. Olhem lá. English. English. My favorite subject is English. My favorite subject is history. My favorite subject is geography.
My favorite subject is mathematics or math. My favorite subject is physical education. My favorite subject is science. Não sei em relação a vocês, mas eu sempre gostei muito da aula de inglês, de português, de literatura, de história, enfim, essas eram as áreas que eu mais gostava de estudar e tinha maior dificuldade. Matemática, física, química, enfim, cada pessoa tem maior afinidade ou mais facilidade em relação a algum conteúdo, não é mesmo? Outra aula nós falamos um pouquinho sobre algumas curiosidades, um pouquinho da história a respeito das cores. Vou direto para lembrar em relação ao inglês. What color is this? Que cor é essa? What color is this? It is, it's, it is, it's. Vou repetir aqui com vocês. It's red, it's red. It's orange, it's orange, it's yellow, it's yellow, it's green, it's green, it's blue, it's blue, it's navy blue, it's navy blue, it's purple, it's purple, it's pink, it's pink. Lembraram das cores? Tem muitas que não aparecem aqui, né? Então, por favor, vão atrás, pesquisem, perguntem, enfim, é importante a gente conhecer. Outra temática sobre a qual nós conversamos foi a questão de países, nacionalidades e bandeiras, onde a gente falou diversas histórias, falou sobre a importância desse símbolo nacional, que pode representar uma cidade, um estado, um país, uma organização, enfim, algumas que são conhecidas mundialmente, símbolos que são conhecidos mundialmente, ou seja, se a gente for para um determinado lugar e ver uma determinada bandeira, em qualquer lugar do mundo, a bandeira branca, por exemplo, simboliza a paz. E a gente trouxe sobre algumas curiosidades sobre algumas bandeiras de países diversos. Eu tenho aqui uma atividade que a gente, quando trouxe a questão de países, nacionalidades e bandeiras, a gente viu um pouquinho sobre o conteúdo, a gente reviu o conteúdo sobre a questão das cores. E eu lembro que eu trouxe para vocês essa atividade, que na verdade é um desafio. Por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem escrito diversas cores. E acompanhem comigo. Eu vou ler para vocês essas cores. Então a gente tem blue, green, yellow, pink, red, orange, purple, orange e brown. Tem uma coisa estranha aí, não tem? Então eu vou explicar para vocês. Aqui, por exemplo, a gente está escrito blue, mas na verdade a cor é vermelha, ou seja, red. Aqui a gente tem escrito green, mas na verdade está em blue. Aqui a gente tem yellow, mas na verdade é purple. Qual que é o objetivo dessa tela aqui? O nosso cérebro vai querer ir para o mais fácil, mais simples, que é, por exemplo, a gente ler o que está escrito. Então, blue, green, yellow, dá para ler rapidinho. Mas não é o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é, a gente vai falar a cor que a palavra está. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Red, blue, purple, green, yellow, gray, orange, pink, red. Eu acertei tudo. Quer dizer que eu estou de parabéns? Sim, mas essa brincadeira, esse desafio tem um objetivo. Falar a cor que você está vendo, não pode ler. Falar a cor que você está vendo o mais rápido possível. Então chama um coleguinha, chama um parente, tenta você mesmo, vai marcando o tempo que você consegue falar essa cor. Quanto mais rápido, mais você está, de certa forma, exercitando o seu cérebro. Vou dar um tempinho para vocês. Conseguiram? Fizeram o desafio? Conseguiram falar as cores que as palavras são bem rapidinho?
Espero que sim, ok? Que esse era o desafio proposto. Mas voltando à temática, onde apareceu, na aula em que apareceu esse exercício, a gente estava falando sobre bandeiras. Então, o que é uma bandeira? A bandeira, como vocês podem ver nessa imagem, a bandeira é um símbolo visual representativo de uma nação, de um país, de um estado, um município, de uma equipe esportiva ou recreativa, de um reino, entre outras. A gente apresentou algumas curiosidades, por exemplo, sobre a bandeira do Brasil. E a gente trabalhou associando a questão de cores e nacionalidades. Por exemplo, em relação ao nosso país, em inglês fica Brazil, Brazil, com Z. Quem nasce no Brasil é Brazilian, Brazilian. Então, para a gente perguntar a nacionalidade de uma pessoa, where are you from? Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil, I'm from Brazil. Ou I'm Brazilian, I'm Brazilian. E a gente viu nessa aula também sobre outras nacionalidades. Vou trazer mais um exemplo para vocês. Lembram de onde que é essa bandeira? Bandeira da Inglaterra. Então a gente tem a nacionalidade e o país. England, England. Quem nasce na Inglaterra é English, English. Então repetindo a pergunta. Where are you from? Where are you from? I'm from England, I'm from England. I'm English, I'm English. E a gente também trouxe diversas outras bandeiras, outras curiosidades, enfim, foi uma aula bem bacana. Outra temática sobre a qual conversamos foi a questão do feminino nas diferentes culturas. Nessa aula eu lembro que a gente mostrou como que vivem as mulheres em diversas regiões ao redor do mundo em relação a hábitos, características, em relação a trabalho, comportamento, em relação ao papel, a importância do papel da mulher, em relação à questão de igualdade, em relação à questão de vestuário, enfim, a gente apresentou diversas questões associadas ao tema do feminino, do papel da mulher ao redor do mundo. Em outra aula a gente apresentou um pouquinho sobre algumas datas importantes ao redor do mundo, em relação ao que elas eram associadas, e em relação à língua inglesa a gente apresentou um pouquinho de vocabulário. Vamos rever um pouquinho? A gente falou, por exemplo, sobre months of the year. Months of the year, que são os meses do ano. Então eu vou falar aqui e eu espero que mentalmente, ou mesmo em voz alta, vocês repitam comigo os meses do ano, tá certo? Vamos lá? Então primeiro, January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Lembrando que em inglês, sempre que a gente vai falar tal coisa aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março, em outubro, a gente usa a preposição in. Então, in January, in February, in March, ok? Tal coisa aconteceu em tal mês, você vai usar in e mais um mês. Vamos fazer uma atividade lembrando um pouquinho sobre os meses associados com algumas celebrações. Tem algumas celebrações que são comemoradas em datas diferentes ao redor do mundo. Por exemplo, o Dia dos Pais, aqui no Brasil, comemora-se em agosto, no segundo domingo de agosto. Em outros lugares do mundo, o Dia dos Pais é comemorado em junho. Então tem essa diferença, pode ter essa diferença. Alguns são mundialmente comemorados no mesmo dia. Mas então eu vou trazer aqui algumas celebrações e eu quero que vocês lembrem, preencham quando que elas eram comemoradas, quando que elas são comemoradas aqui no Brasil. Primeira delas, olha lá essa imagem. A gente tem Mother's Day. Mother's Day is in... Tenta pensar ou tenta escrever mentalmente. Mother's Day is in May. In May. Segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Mais uma aqui no Brasil. Father's Day. Father's Day is in... Pensando lá. Escrevendo ou respondendo mentalmente. Father's Day is in August. August. Próxima. Summer Vacation. Nossas férias de verão. Qual que é o mês principal? Summer Vacation is in... Summer Vacation is in January. January. Próxima. Para quem é cristão,
Para quem é cristão e comemora, a gente sabe que muitas pessoas em muitos locais ao redor do mundo não comemoram, mas para quem comemora o Natal, Christmas is in December. Christmas is in December. Espero que vocês tenham conseguido responder, tenham conseguido lembrar um pouquinho sobre os meses do ano. Em outra aula a gente falou um pouco sobre a sustentabilidade, que é um tema tão importante e, enfim, a gente tem que pensar em relação a uma sociedade sustentável. A gente sabe que a cada ano que passa a população fica maior e a questão de exploração da terra, de florestas, de poluição, de lixo, enfim, vai aumentando. Então a gente tem que pensar em relação aos nossos hábitos, em relação à nossa reflexão, em relação à nossa relação com o ambiente, com as coisas, com os outros, pensando no nosso presente, numa melhor qualidade de vida no nosso presente e também no futuro. E eu mostro agora um vídeo para vocês que é da ONU em relação a um plano que a gente tem pensando em relação à sustentabilidade. Acompanhem comigo. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Interessante esse vídeo, né? Lembra que em relação à língua inglesa, nós falamos sobre algumas ações sustentáveis. Então, repitam comigo e acompanhem lá. Turn off the lights. Turn off the lights. Tem pessoas que às vezes saem do ambiente, estão na sala, por exemplo, e a luz do quarto está acesa. A gente tem que pensar em relação à economia de luz também, né? Então a gente tem que pensar, se a gente não está no ambiente, por que a luz está acesa? Além disso, isso custa dinheiro, né? Vamos pensar em outra questão? Save water. Save water, que é a questão também de economia de água. Aqueles pequenos hábitos que a gente muda durante o nosso cotidiano, durante a nossa rotina diária e que fazem toda a diferença. Por exemplo, tem pessoas que ainda escovam o dente e deixam a torneira aberta. E daí a água vai escorrendo. Isso parece que é pouco. Gente, pense em quantas
quantas pessoas existem no mundo e se essas pessoas, se milhões, milhares, bilhões delas fizessem isso, nossa, a escassez de água seria muito pior do que já acontece em muitas partes do mundo. A questão também de reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. A questão da gente reaproveitar coisas. Muitas vezes as coisas estão a cada ano mais descartáveis, com menor durabilidade. Vocês já pensaram na questão de lixo? Que isso acontece, que isso causa? Por exemplo, uma bateria de celular, diversos eletrônicos, além de ser lixo, é um lixo tóxico. Vocês sabem quantos anos demora para um plástico, de certa forma, se decompor na natureza? A nossa geração não pensa nisso. Muitas vezes a gente vai comprando, às vezes a gente vai comprar uma fruta que está embalada em diversas camadas de plástico, e aquele plástico, se não for descartado de uma maneira apropriada, se não for reciclado, ele vai ficar na natureza durante tantos anos, que ele vai fazer parte da história, gente. A gente não pode pensar em relação a isso, não é a nossa geração. A gente está deixando isso para muitas gerações. E a gente tem que enjoy nature. Enjoy nature. De certa forma, a gente tem uma natureza linda, a gente tem uma natureza abundante. Aqui no Brasil a gente é, de certa forma, muito privilegiado e a gente tem que tentar cuidar dessa natureza. É lógico que a questão de sustentabilidade não é só não tem somente a ver com o ambiente, vai muito além disso. Mas a gente, nos nossos hábitos diários, na nossa rotina diária, a gente tem que tentar fazer a diferença. Tá certo? Outra aula que a gente falou um pouquinho, a gente teve 2 aulas sobre as quais nós falamos sobre a questão de alimentação. A gente falou sobre a questão de alimentação associada à questão de saúde. Então a gente falou também sobre diversos estilos de alimentação, por exemplo, a questão do vegetarianismo, veganismo, que a cada ano fica mais popular por motivos diversos. A gente falou um pouquinho sobre a questão de alimentos saudáveis. E eu tenho uma atividade aqui para vocês. O que a gente vai fazer nessa atividade? Todo mundo conhece essas carinhas, carinha de feliz, carinha de triste. A gente tem alguns alimentos em inglês, você simplesmente vai ter que colocar a carinha triste ou feliz ao redor deles, ao lado deles, pensando em relação à questão de saúde. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, a carinha indica se é saudável ou não, ok? Primeira delas, rice and beans. Rice and beans, saudável. Apple, apple, saudável. Não vou falar se é saudável, né? A própria carinha já indica. Candies, candies, os doces, todo mundo sabe, né? Lettuce, lettuce. Hamburger, hamburger. Water, water. French fries, French fries. Pizza, pizza. Soda, soda. Fish, fish. Aqui, como eu falo, a gente tem, por exemplo, a questão do hambúrguer, que assim, existe hambúrguer de soja, existe hambúrguer de grão de bico, existe diversos produtos. Existe o de carne também, a gente tem o fish, que é carne, a gente falou sobre diversos tipos de alimentação, mas a gente tem que pensar também na questão do que é saudável. Outra aula nós falamos um pouquinho sobre alguns fatores importantes, alguns aspectos históricos importantes do século XX. E entre esses aspectos a gente teve tantas mudanças no século XX em relação aos meios de transporte, em relação à economia, em relação ao comércio, em relação ao trânsito, em relação à questão de diversas questões, pensando que, poxa, a internet é uma coisa muito recente, por exemplo. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre a questão dos eletrodomésticos, o que mudou no século passado. Então, se a gente pensar em relação aos eletrodomésticos, vocês estão vendo nessa imagem um ferro de passar bem antigo que ele está em um museu para exibição. Mas os eletrodomésticos a gente pode falar que eles foram criados como um suporte para difundir a energia elétrica. A gente sabe que durante
muitos séculos não existia energia elétrica. Meus avós, quando vieram para o Brasil, moravam numa casa sem energia elétrica. E muitas pessoas nos dias de hoje ainda conseguem viver sem energia elétrica. Então, o objetivo dos fabricantes dos eletrodomésticos era fazer com que esses novos produtos facilitassem a vida doméstica, auxiliando as pessoas, principalmente as mulheres donas de casa. E aqui eu faço um parênteses em relação a essa observação. Mulheres donas de casa. A gente vem de um tempo em que no passado, no século XX, principalmente no início do século passado, as mulheres, muitas mulheres, a maioria das mulheres, não trabalhava fora de casa. A função principal da mulher era cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, zelar pela sua família. E a questão de remuneração, de sair de casa para trabalhar, era do homem. As coisas mudaram. Hoje em dia, a maior parte das mulheres, ou grande parte das mulheres, tem uma ocupação fora de casa também. Então, essa questão, os eletrodomésticos hoje em dia, ou as tarefas domésticas, não cabem à mulher. A gente tem que pensar em relação ao que cada um faz dentro da sua casa para que seja uma coisa justa. Não é só uma pessoa que lava, não é só uma pessoa que cozinha, não é só uma pessoa que, enfim, que limpa a casa. A gente tem que pensar em relação ao que cada um tem em relação à demanda interna e à demanda externa, tá bom? Então, não existe tarefa doméstica, é para a mulher. Não, vamos refletir em relação a isso. Isso já não existe mais pela questão que o papel que a mulher tem na sociedade, muitas, a maioria, quem sabe, das mulheres, esteja trabalhando fora de casa. Então, por que um homem não pode limpar a casa? Por que um homem não pode cozinhar? Por que um homem não pode lavar roupa? Enfim, aqueles que já ajudam e fazem a sua parte, colaboram e realmente têm uma parceria muito grande com a família, esses sim merecem o nosso respeito. Vamos lá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu acho um vídeo bem interessante. Por quê? Porque ele mostra, é um vídeo curto que mostra somente um eletrodoméstico, a geladeira. Como que ela surgiu, qual era o tamanho dela, a aparência dela e toda a questão de evolução que ela teve durante muitos anos até o que a gente tem hoje em dia. Acompanhem comigo. Interessante, né? E a rapidez com que as coisas vão mudando, vão se alterando, para quê? Para facilitar a nossa vida. É óbvio que tudo isso tem um custo e a gente pode pensar que tem muitas pessoas que tentam sempre se manter atualizados. Não, a vida útil de uma geladeira pode ser 40, 50 anos, se bem cuidada, se bem limpa, enfim. Então, para que trocar com frequência? Tem pessoas que trocam, por exemplo, celular, cada ano tem um mais moderno. Sim, com certeza. Mas será que a gente precisa fazer isso com as nossas roupas, com os eletrodomésticos, com as nossas coisas? A gente tem que pensar, tudo isso tem algo que gera em contrapartida. Tem a questão da nossa ação e da nossa reação. E o lixo que tudo isso faz com que surja. Por exemplo, o que eu falei é em relação à questão de plástico que a gente tem no ambiente, de papel, de bateria. A gente tem que refletir em relação a essas coisas.
Nessa aula em relação a algumas ações, alguns fatos importantes do século passado, em língua inglesa, a gente viu, por exemplo, como é que se falavam, entre outros aspectos, a questão dos anos. Então, que era importante falar em relação à maior parte dos anos, é lógico que a gente tem as exceções, ou tem aqueles que têm mais de uma possibilidade, a gente divide em dois. Então, ao invés do ano de 1974, em inglês a gente falaria 1974. Então, como que é 19 em inglês? 1974, 74. Então, o ano de 1974, 1974. Alguns dos eventos que a gente viu, por exemplo, Second World War. Qual é o período que ela durou? Tem que falar em inglês ou escrever em inglês esses anos. It lasted from 1939 to 1945. 1945. Então, eu estou falando dividido esses anos. Outro aspecto histórico sobre o qual nós falamos foi quando o homem pousou na Lua. Isso foi lá em 1969. Como é que a gente fala 1969 em inglês? Dividindo 1969. 1969. Em outra aula, a gente falou também sobre alguns fatos históricos importantes, específicos aqui do Brasil. Hoje a gente falou sobre movimentos culturais, a gente falou sobre a questão política, a gente falou sobre diversas questões de arte. A gente falou, por exemplo, no começo do século, eu lembro que a gente falou sobre a revolta da vacina, que foi toda uma questão, as pessoas estavam começando a se vacinar, porque a gente estava com uma epidemia, ou seja, algo local no Rio de Janeiro, de varíola, pandemia, global, mundial, epidemia local. Então a gente estava com uma epidemia de varíola e as pessoas estavam se vacinando. Até que veio uma ordem com a obrigatoriedade da vacina. As pessoas pararam de se vacinar. O que aconteceu? A epidemia aumentou muito e daí as pessoas foram perceber a importância da vacina. Isso eram outros tempos. Por quê? Porque era o início, era a questão da ciência, do Instituto Oswaldo Cruz, enfim, início de pesquisas e as pessoas tinham medo. Obviamente a gente já sabe o quanto é importante a ciência, essa comprovação, o quanto é importante a vacinação. Enfim, são questões que a gente tem que refletir e trazer para a nossa vida, fazer com que sejam hábitos que a gente tem com frequência. A gente sabe que tem pessoas que às vezes se esquecem, se descuidam em relação à vacinação dos filhos. Gente, doenças como, por exemplo, poliomielite estavam erradicadas, não existiam mais. E de repente, se isso acontecer, pode ser que comece a aumentar cada vez mais. Então a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade para o bem-estar de todos. Em outra aula a gente falou sobre características e comparações. A gente falou sobre algumas cidades, algumas personalidades. Vou trazer um pouquinho em relação associando com a questão da língua inglesa. Só uns exemplos para a gente, de certa forma, rever. O que a gente viu em relação ao comparative in English, em relação ao comparativo em inglês? A gente falou, por exemplo, em relação aqui tem dois exemplos, dois carros. A gente tem dois Fuscas. Fusca, de certa forma, é um carro velho. Então, old. Se eu estiver comparando, a gente vai usar older, mais velho, mais antigo. Older than, mais antigo do que. Se eu pegar em relação a essas imagens, the Orange Beetle, Beetle é o nome do carro Fusca em inglês. The Orange Beetle is older than the white one. Older than the white one. Então, mais velho, mais antigo. A gente viu também com diversos outros adjetivos. Por exemplo, funny é algo que é engraçado. Funnier, mais engraçado. Funnier than, mais engraçado do que. E daí tem um exemplo ali, se a gente pensar em relação a isso. The joke is funnier than the story. A piada é mais engraçada do que a história. E daí eu passei diversos exercícios para vocês durante a aula. Vocês lembram deles? Então, por exemplo, para descrever um local, por exemplo, eu lembro que a gente tinha falado sobre alguns adjetivos. Big, small, beautiful, interesting, nice, old. E daí a gente falou sobre a cidade de Curitiba, por exemplo. Curitiba is a beautiful city. Falando em relação à comparação, a gente tinha falado sobre a cidade de Saginaw, no estado de Michigan. It's a small city. A gente tinha falado sobre a cidade de Hanoi, capital do Vietnã. E Hanoi is an old city. E também sobre Cairo, capital do Egito, que também é uma cidade antiga. Para comparar em relação a essa, se a gente comparasse em relação aqui, a questão de idade, por exemplo. A gente tem aqui, Cairo foi fundado em 116 AC.
Hanoi no ano de 1010. Se a gente quiser falar em relação à questão de idade, Cairo is an old city. Hanoi is an old city. Pegando em relação aos anos, Cairo is older than Hanoi. Cairo is older than Hanoi. Enfim, estou falando rapidamente só porque eu já disse para vocês, isso é uma revisão. Então, relembrando essa questão dos comparativos, vamos ver, por exemplo, algumas das pessoas ou cidades para as quais falamos. Se a gente comparasse, por exemplo, a cidade de Saginaw, nos Estados Unidos, e Hanoi. Aqui a gente tem um cifrão para mostrar em relação qual que é mais cara que a outra. Então, usando o comparativo, posso falar que Saginaw is more expensive than Hanoi. Saginaw is more expensive than Hanoi. Nós falamos sobre alguns esportistas também. Por exemplo, aqui a gente tem o curitibano Emanuel Rego, do vôlei de praia, e a gente tem, desculpem se a pronúncia estiver errada, Huang Xuanvin, que é um vietnamita que a gente sabe que ganhou a medalha de ouro na questão de tiro esportivo. Se a gente pensar em relação à idade, Emanuel nasceu em 1973 e ele nasceu em 1974. Qual deles é mais jovem? A gente pode falar que, vamos lá para a pronúncia, Huang Xuanvin is younger than Emanuel Rego. Is younger than Emanuel Rego. Falamos também um pouquinho sobre Mohamed Salah. Mohamed Salah, que é lá do Egito, e comparando ele em relação a esse esportista vietnamita. Em relação à altura, o Salah tem 1,75 m. Esse vietnamita tem 1,78 m. Então a gente pode falar que Salah is shorter than Huang Xuanvin. Shorter than Huang Xuanvin, ou seja, mais baixo. Em outra aula nós também falamos sobre a questão de redes sociais e tecnologias, que foi, de certa forma, uma revolução. Eu lembro, por exemplo, na minha idade, naquela época não existia computador, quando eu era pequena, quando eu era criança, internet, enfim. E hoje eu não consigo imaginar, de certa forma até gostaria de vivenciar um pouco, mas enfim, a internet tem um papel primordial na minha vida pessoal, na questão de pesquisa, na questão de trabalho, enfim. Se a gente pensar em relação à internet, é importante a gente falar questão de, por exemplo, de funcionalidades em relação ao uso de redes sociais, de e-mails, de sites de busca, de plataformas para chamada de vídeo, reuniões, compartilhamento de arquivos e inúmeras outras funcionalidades. Uma curiosidade que a gente falou é sobre em relação ao www. O que quer dizer isso? World Wide Web, ou seja, é uma rede mundial interligada de computadores com essa troca de informação em uma velocidade rapidíssima que revolucionou todas as áreas do mundo. E a gente teve outras temáticas também, mas aqui foram as principais. A nossa aula está terminando. Eu também tenho que falar que quando eu comecei a gravar essas videoaulas, 2020, 2021, foram diversas videoaulas, foram de surpresas. Eu espero que eu tenha colaborado um pouquinho. Essa é a última videoaula planejada que eu tenho gravado, então eu agradeço a presença de vocês, o carinho de vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.